Então, agora que a gente tem visto há muito tempo, todos os grandes nomes da Umbanda falando contra o sacrifício de animais, falando a favor do respeito pelo próximo, incluindo o próximo também dos animais. Então, graças a Deus, a gente não vê a Umbanda, não faz sacrifício dos animais. Isso quem está falando não sou eu. Então a gente vê, são os grandes nomes da Umbanda. A gente vê o texto do livro Umbanda Pé no Chão, do Ramatiz, ele fala: é incompatível ceifar uma vida e ao mesmo tempo fazer a caridade. Então já fica bem claro que é impossível você tirar uma vida e fazer uma caridade ao mesmo tempo. Então eles perguntam para Ramatiz: qual a vossa opinião sobre o sacrifício de animais da Umbanda? Aí ele fala assim, a resposta de Ramatiz: a Umbanda não recorre ao sacrifício de animais para assentamentos vibratórios dos orixás, nem realiza ritos de iniciação para fortalecer o tônus mediúnico com sangue. Não tem nessa prática, ele fala legítima de outros cultos, um dos seus recursos de oferta às divindades. A fé é o principal fundamento religioso da Umbanda, assim como em outras religiões. Suas oferendas se diferenciam das demais por serem isentas de sacrifício animal, por preconizar o amor universal e, acima de tudo, o exercício da caridade como reverência e troca energética junto aos orixás e aos seus enviados. É incompatível ceifar uma vida e ao mesmo tempo fazer a caridade, que é a essência da prática amorosa que norteia a Umbanda do espaço. Toda oferenda deve ser um mecanismo estimulador do respeito e união religiosa com o divino, e daí com os espíritos da natureza e os animais, que um dia encarnarão no ciclo nominal, assim como já fosse animal encarnado em outras épocas. Então fica bem claro que a Umbanda não faz sacrifício de animais, que é incompatível ceifar uma vida e ao mesmo tempo fazer a caridade, que é a base da Umbanda, que a caridade é a base da Umbanda, e que um dia os animais encarnarão no ciclo nominal, assim como já fossem os animais encarnados em outras épocas. Então fica bem claro aí nas palavras de Ramatiz. Então ele fala aí: toda vez que um médico aplica um rito em nome do divino e sacrifica um animal, interfere no ciclo cósmico da natureza universal, causando um desequilíbrio, pois interrompe artificialmente o quanto de vida que o espírito ainda teria de ocupar no vaso carnal, direito sagrado concedido pelo Pai. Pela lei de causa e efeito, quanto maior seja o entendimento da evolução espiritual, que inexoravelmente é diferente da compreensão do sacerdote tribal de antigamente, ambição pelo ganho financeiro, vaidade e promoção pessoal, tanto maior será o karma a ser saudado, mesmo que isso aparentemente não seja percebido no presente. Dia chegará em que tais medianeiros terão de prestar contas ao verdadeiro e genuíno zeladores dos sítios sagrados da natureza que materializam os orixás aos homens e oportunizam os ciclos cósmicos da vida espiritual, ou melhor, as reencarnações sucessivas das almas no vosso orbe. Então esse é o texto do Umbanda Pé no Chão, do Ramatiz. Isso é o que ele fala para nós sobre isso. Aqui a gente vê uma oferenda totalmente horrível, eu acredito até desrespeitosa, do orixá, da entidade que recebeu. E ainda a gente vê o texto da Umbanda para a síntese cósmica do Rivas Neto, ele fala assim: esperamos ter deixado claro que não somos a favor das matanças. Então ele fala: nenhuma entidade espiritual atua na corrente astral da Umbanda pede aos seus filhos de fé, ou mesmo aos seus prosélitos, que façam esta ou aquela oferenda por necessidade disto ou daquilo, sendo a oferenda dirigida a ela, a entidade. Se assim o fizer, pode até ser entidade astralizada, mas sem vínculo, com certeza, com a corrente astral da Umbanda. Estamos afirmando que espírito nenhum, mesmo os mais materializados com seus corpos espirituais, corpos astrais grosseiros, comem no sentido de pedir esta ou aquela comida, mesmo que muito digam que sejam nutritivas. Carnes e sangue, nem ao submundo astral interessa-se em comer, ou absorver os elementos etéreos nesses abjetos alimentos. Quanto mais o orixá, ou mesmo qualquer entidade responsável. É óbvio
que nenhuma entidade tida aí a vida como orixá vai se comprazer com o sacrifício de um animal, seja de pelo, de pena, de 4 patas ou de 2 patas, como é costume falar por aí. Ele ainda fala: já não basta os matadouros com seus depósitos de larvas, que alimentam os dejetos mais baixos da humanidade, criaturas e daqueles que lhes compartilham a vivência, os espíritos ignorantes e doentes. De onde pensa o filho de fé que vem os grandes discórdias e ambições mundiais, que terminam em terríveis mortifícios, fratricidas e que perduram até hoje? Sim, vem da incongruência de atitude do ser humano, ainda distanciado dos princípios da justiça cósmica. Então, dentre essas atitudes incongruentes está o hábito infeliz de sacrificar-se animais para dele retirar as energias suficientes para a própria manutenção, que cada dia mais se torna grosseiras e esquisitas. Haja vista as concepções que muitos dos ditos jovens nos 4 cantos do mundo vêm apregoando. Não somos radicais, achamos que a fonte proteica do ser humano não necessariamente precisa ser oriunda de animais pacíficos e auxiliares do homem. Se pedimos a voz para evitar o uso da carne como entidades, como entidades podem pedir que se lhe ofereçam carne, vísceras e sangue? Então, não é crítica, mas é bom senso, coisa que muitos filhos desse culto já estão tendo. E aí ele fala mais: esperamos ter deixado claro que não somos a favor das matanças, ebós, obis ou orobós dos cultos de nação africana, mas não podíamos atribuir a eles fardos que não lhes são devidos, acreditando que tudo tem uma razão de ser e existir. Assim acreditamos que o culto de nação atende àqueles que ainda estão presos karmicamente ao seu tipo de ritual. Aí nós vemos também, ainda no livro Mistérios e Práticas da Lenda Umbanda, o Mate Silva, falando como entender, logicamente, que os elementos carne e sangue que implicam em matança possam servir de oferendas quer para os espíritos chamados de Exus, quer para os espíritos superiores chamados de Orixás. Então ele fala: portanto, vamos sustentar na mente ou no raciocínio do leitor umbandista ou não. Ainda o seguinte: é fato corriqueiro e comum encontrar nas encruzilhadas e naturalmente compreendidos como para os Exus os tais despachos, sempre com animais abatidos, sangue, farofas, aguardentes, etc. Elementos esses que até as pessoas mais simples sentem, pressentem e sabem que são de aspecto negativo ou para o mal, portanto, implicitamente ligados a vibrações negativas de pensamento dos humanos e, logicamente, do astral também. Assim, vamos suscitar agora mais uma incongruência. As comidas de sangue que oferenda para o seu orixá são executadas na base do sacrifício de animais de 2 e 4 pés, com sangue, etc. Como entender, logicamente, que os elementos carne, sangue, etc., que implicam em matança, possam servir de oferenda, que é para os espíritos chamados de Exus, que é para os espíritos superiores chamados de Orixás? Então, o que ele fala? É que não dá para entender por que, como que um espírito, um orixá, um exu, que são espíritos elevados, vão aceitar uma oferenda que vem do sacrifício do animal, de um animal pacífico e inocente. Não faz sentido nenhum. Ainda a gente vê aqui o Rubens Saraceni também falando, então ele fala no livro Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada. Ele fala o seguinte: a Umbanda não recorre ao sacrifício de animais para assentamento de orixás e não tem nessa prática um dos recursos ofertórios às divindades, pois recorre a oferendas de flores, frutos, alimentos e velas quando as reverencia. Então, a Umbanda não aceita a tese defendida por alguns adeptos do culto de nação, que diz que só com a capitulagem de cabeça e só com o sacrifício de animais é possível a feitura de cabeça, a coroação do médium e o assentamento dos orixás, pois para a Umbanda a fé é um mecanismo íntimo que ativa a Deus, suas divindades e os guias espirituais em benefício dos médiuns e dos frequentadores dos seus templos. Então o que a gente vê? A gente vê o Mate Silva, que é um dos primeiros umbandistas que escreveu o livro sobre Umbanda, que é um dos mais antigos, mais sérios, falando que a Umbanda não recorre a sacrifício de animais. A gente vê o seu discípulo Rivas Neto falando, que escreveu o próprio Síntese Cósmica, escreveu o Exu, o Grande Arcano, que é um dos grandes conhecedores da Umbanda, falando que a Umbanda não faz sacrifício de animais, que não faz sentido se fazer sacrifício de animais. A gente vê o Rubens Saraceni falando, que é um dos grandes, um dos mais conceituados umbandistas,
né, que ensina, que tem um monte de livro escrito, falando também que a Umbanda não faz sacrifício dos animais. A gente vê o Ramatiz, que é um espírito, né, de uma elevada hierarquia, né, falando através dos médiuns que não se faz sacrifício dos animais, que se tem que respeitar os animais, que quando se mata os animais você está adentrando numa dívida kármica muito grande. Então fica bem claro, né, que a Umbanda não faz sacrifício dos animais, ela respeita os animais, ela ama os animais, ela se preocupa com os animais. Então fica bem claro. E isso quem está dizendo são esses grandes nomes, né, que escreveram livros, que fazem parte da Umbanda, que a entendem de um modo assim, muito superior ao que a maioria de nós entende. Então eu espero que fique bem claro isso para todos. Então ele fala, a fé é o principal fundamento religioso da Umbanda. Então você vê, todos eles falam, o Rubens Salacenes aqui também repete, a fé é o principal fundamento religioso da Umbanda. E suas práticas ofertórias, isentas de sacrifício de animais, são uma reverência aos orixás e aos guias espirituais, recomendando-as aos seus fiéis, pois são mecanismos estimuladores do respeito e da união religiosa com as divindades e os espíritos da natureza, ou que se servem dela para auxiliar os desencarnados. Então fica bem explicado aqui pelas palavras do Rubens Salacenes. Aqui a gente vê uma oferenda, né, de frutas, de flores, de bebida, né, de uma oferenda linda, né? Aqui é oferecido essas frutas, essas bebidas, essas comidas. Então aqui a gente vê uma oferenda, né, feita de flores, de frutos, né, que é bem linda e bem bonita e que agrada, né, aos orixás, às entidades, e que as entidades podem retirar daí, das flores, dos frutos, né, os elementos vibracionais, as energias, o axé, para poder trabalhar, né, em favor das pessoas, em favor dos filhos de fé que fazem oferenda para a outra parte, de agradável. Então aqui a gente vê, né, mais um lembrete falando, animais sentem dor, animais sentem medo, e diga não ao uso de animais em cultos religiosos e sacrifícios religiosos, né? Então a gente vê aqui mais uma chamada para a gente pensar nisso. Então aqui nós vemos, né, mais uma vez a orientação, né? Aqui a gente vê um exemplo daquilo que a gente fala, né, que os animais sentem dor, sentem medo, merecem ser respeitados, ser amados. Então, para a gente evitar, né, o uso dos animais no culto religioso, né, sendo sacrificados, sendo ofertados, né, até porque não se tem necessidade, não se é lógico e não se é necessário, né, e a gente tem que usar sempre a lógica e o bom senso. Continuando, né, agora só para a gente terminar, qual que é a visão da Umbanda da responsabilidade dos humanos com os animais? Então a gente vê no livro Fisiologia da Alma, o Ramatiz falando, mas não conseguirá ludibriar a lei expiatória em breve. Novas condições enfermiças se farão visíveis entre os saciáveis carnívoros protegidos pela profilaxia dos antibióticos. De modo algum pode ele alegar a ignorância dessa lei quando a galinha é torcida em seu pescoço e o boi é traumatizado no choque da nuca, quando o porco e o carneiro tombam com a garganta dilacerada. Quanto à malvadez humana, ferve os crustáceos vivos, embebeda o peru para maciar a carne, ou então satura o suíno de sal para melhorar o chouriço feito de sangue coagulado. Do boi vendo seus irmãos de espécie, né, sendo mortos. E aqui ele continua. Os fujões pseudamente piedosos não passam, aliás, de vulgares cooperadores da mesma cenas tétricas do sacrifício dos animais. O consumidor de carne também não passa de um acionista incentivador da proliferação de açougues, charqueadas matadoras de frigoríficos. O que não matam animais ou aves por piedade, mas digerem jubilosamente os seus despojos, tornam-se co-participantes do ato de matar, embora o façam à distância do local do sacrifício. O ismo fúnebre dos matadouros e do trucidamento injusto daqueles que Deus também criou para a ascensão espiritual. Então o Ramatiz é bem duro, né, nesse sentido, falando sobre a alimentação carnívora.
Aí ele continua: um dia, mesmo por aqueles que constroem os tétricos frigoríficos e matadouros de equipo avançado, mas que não se livrarão de retornar à Terra para cumprir em si mesmo o resgate das torpezas e das perturbações infligidas ao ciclo evolutivo dos animais. Expondo-vos aquilo que deve ser meditado e avaliado com urgência, porque tempos são chegados e não há subversão no mecanismo sideral. Pode ser refletido em relação a toda a relação do homem com os animais, né? Aqui a gente ainda vê ele falando: aconselhamos gradativamente as adaptações do regime da carne, de suíno para de boi, depois para de ave, e da ave para o de peixes, e depois mariscos. Muitas almas decididas que já comandam o seu corpo físico e o submetem à vontade da consciência espiritual, reconhecendo a debilidade da alma humana para as libertações súbitas e preparando-se psiquicamente para repudiar-lhes a carne, que temos procurado influenciar o mecanismo do vosso apetite, dando-vos conselhos cruamente e de modo ostensivo, de modo a que mais facilmente vos libertais dos exóticos desejos de assados e cozidos, que na realidade não passam de rebutalhos e cadáveres, que vos devem inspirar náuseas e aversões digestivas. Então ele é bem incisivo em relação à alimentação carnívora. E aqui, para terminar, nós vemos aqui o que o Chico Xavier fala no Mandato de Amor, em relação à relação do homem em relação aos animais, como ela deve ser. Então ele fala assim: nossos benfeitores espirituais nos esclarecem que é preciso que todos consideremos que os animais diversos a nós, a nos rodear a existência de seres humanos em evolução no planeta Terra, são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmo o próprio princípio inteligente. Eles, os animais, aspiram a ser no futuro distante homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo, nós podemos nos considerar como irmãos mais velhos e o mais experimentado dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhe altera o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios que nós mesmos, que não soubermos guiar os animais nos caminhos do amor e do progresso, seguindo a verdade de Deus. Então o que ele diz? Que a nossa responsabilidade é guiar os animais no caminho do amor e do progresso. E que quando nós não guiamos ele nesse caminho, e causamos dores, sofrimento, angústia, medo nos animais, nós estamos pegando uma carga muito grande de responsabilidade e de karma para depois nós reajustarmos. E nós estamos mais atrapalhando a evolução dos animais do que ajudando, porque eles vão também ter que passar por reajustes para poder voltar ao equilíbrio espiritual. Então, quão grande é a nossa responsabilidade em relação aos animais. E vai chegar um dia que mesmo os animais de estimação, a relação dos homens com ele vai ser diferente, porque ele não vai se preocupar em ensinar o cachorro a dar patinha, a latir, a brincar, a fazer gracinha. Não, ele vai ensinar o animal a aprender a pedir comida, a aprender a mostrar onde ele sente dor, ou quando ele está com dor, a pedir água, que são coisas importantes para a sobrevivência do próprio animal, não coisas que são engraçadinhas ou bonitinhas porque o homem quer. Então vai chegar um dia que o homem vai assumir essa responsabilidade e vai ajudar os animais a aprender aquilo que é importante para eles. Vai criar situações para eles aprenderem a conviverem, um animal a conviver com o outro, a ter paz e harmonia com outro animal, com outra espécie. Então ele vai se preocupar com a evolução do próprio animal, não com aquilo que ele quer, com aquilo que ele gosta, com aquilo que ele acha bonito. Então esse dia nós vamos ser tutores dos animais, do mesmo jeito que os anjos, os guias, os espíritos superiores são nossos tutores e nos ajudam na evolução. E aí sim nós vamos estar assumindo o nosso papel nessa engrenagem do mundo, do universo e servindo a Deus no nosso papel. E assim a gente encerra dizendo que somos todos animais, todos nós queremos viver e desfrutar de nossas vidas. E essa é a cansei. Mas a matiz é bem pesada. Puxa para cá.